Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com um papo muito legal, que é sobre compostagem, com o sócio-diretor da Biosolo, responsável técnico da Terra Agroambiental, engenheiro agrônomo, doutor em solos, doutor Fernando Carvalho. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar, o que é compostagem? Ok, Bruno, é um prazer estar aqui com você e falando um pouco para o seu público sobre os processos de compostagem. Eu vou tentar explicar a compostagem de uma forma bem simples, sem me prender às definições clássicas da literatura, ok? Eu acredito que com isso a gente vai tornar esse conceito compreensível a um público bem maior. Então, antes de mais nada, a gente pode dizer que a compostagem de materiais orgânicos, na sua maioria resíduos da atividade humana, né, seja no meio urbano ou seja no meio rural, é um processo natural, só que ele é controlado por técnicas de engenharia e, às vezes, até mesmo de biologia, ok? Cujo objetivo principal é estabilizar o material orgânico, transformando-o em matéria orgânica, não é? Com isso, você vai ter ganhos de higienização desse material, não é? Redução de massa, redução de volume e também redução, digamos, de ofensividade, né? Como, por exemplo, atratividade de vetores e também emanação de maus odores. Nós estamos falando de uma técnica, Bruno, que é conhecida desde a dinastia Shao na China, há milhares de anos atrás, tá? E é claro que, ao longo dos últimos 50 anos, tem sido feita, ou melhor, tem sido desenvolvido uma série de métodos para que ela fique mais eficiente, né? E que nós possamos conviver com essa técnica da maneira mais harmoniosa possível com as populações que cercam essas plantas, não é? Por quê? Porque ela tem um objetivo nobre, ela é, antes de mais nada, uma técnica de tratamento de resíduos. E eu percebo que a ampla maioria do público confunde compostagem com um método de se produzir adubo, de se produzir fertilizante orgânico. E não é. O primeiro objetivo de uma compostagem de resíduo, de material orgânico, é tratar esse resíduo e impedir, desde o ponto onde ele é gerado, ou muito próximo dele, de que esse resíduo venha trazer incômodos, venha trazer danos ambientais, danos à saúde humana e aos animais, poluição do solo, poluição das águas e etc. Então, a compostagem é uma técnica que, na maioria das vezes, ela se presta para fazer o tratamento dos resíduos e obter um fertilizante. Mas, se dependendo das características dos resíduos, não for possível chegar a um fertilizante de uso seguro para a agricultura, a compostagem ainda assim merece ser avaliada, porque ela pode ser usada como uma técnica de tratamento para reduzir massa, para reduzir volume, para higienizar os resíduos e também para atenuar eventual periculosidade que ele apresente. Então, veja, nós temos na literatura conceitos para esse tipo de técnica que pode ser resumido em 2, 3 linhas, tá? Então, eu estou tentando dar uma explicação mais ampla para que isso seja mais facilmente compreensível. Doutor Fernando, isso foi uma explicação muito boa, porque eu que sou uma pessoa da área de resíduos, né, e eu tenho comigo que a compostagem era para gerar composto, né? Eu acho que tem a questão de literatura, mas você definiu melhor a compostagem, que é um conceito novo para mim, mas eu achei muito interessante. Mas o que é muito difundido hoje é a compostagem para gerar o adubo, né? E pensando nisso,
hoje esse é o tema, né? Pensando na compostagem como adubo, eu sempre ouço falar de fazer a compostagem doméstica e industrial. Você poderia falar a diferença entre as duas, ao tipo de escala, como que acontece? Podemos sim, Bruno. Olha, nós podemos colocar a compostagem basicamente em 3 categorias. A primeira dela é o que você chamou de compostagem doméstica, tá? O que é a compostagem doméstica? É aquela aplicável e esperada de um cidadão que já está bastante consciente e sensibilizado da necessidade de se tratar os seus resíduos orgânicos, principalmente, ou melhor, essencialmente, os restos de alimentos que eles geram em sua casa, através de um processo pequeno de compostagem no âmbito do quintal da casa, entendeu? E reaproveitar o composto no jardim, numa horta e etc. Tá? Todas essas classificações que eu vou falar, cada uma tem uma grande importância. Essa primeira da compostagem doméstica, evidentemente, em vez apesar de contribuir para reduzir o impacto dos resíduos que são gerados no centro urbano, ela tem, assim como a segunda categoria, uma importância muito grande do ponto de vista ambiental, do ponto de vista educacional, melhor dizendo, tá? De conscientização do cidadão. Depois nós temos, uma segunda categoria, a compostagem em pequena escala, aonde que ela está aflorando através de iniciativas, de grupos que têm um viés muito forte ligado à educação ambiental também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem visto surgir uma série de iniciativas de pequenas empresas, de pessoas muito bem preparadas e que estão transformando em pequenos negócios o tratamento dos resíduos domésticos, né? Normalmente resíduos de alimentos. E eles inovaram com uma coisa, porque além de estar educando uma população circunvizinhas às suas iniciativas, eles também estão estabelecendo pequenos serviços de coleta desses resíduos que são segregados na fonte, né? São separados pelo gerador, né? Pelo gerador doméstico. E além dessa coleta levar ao resíduo segregado, ela também é feita de forma específica, ou seja, de forma individual. Então, esse resíduo depois é levado para pequenas plantas que estão próximas desses centros urbanos, ou pelo menos dessa fração dessas cidades, né? São iniciativas aí que tratam de 500 até 800, 1.000 toneladas mês de resíduo, e elas, além de dar uma contribuição ambiental muito grande para os centros urbanos, ela tem um viés educacional de conscientização das pessoas, de sensibilização da importância dessas iniciativas muito grande, tá? Então, são iniciativas extremamente louváveis. E, por fim, vamos falar da área que é onde eu atuo diretamente, que é a chamada compostagem industrial, ou seja, aquela que é feita em larga escala e que, evidentemente, tem um potencial de abarcar quantidades muito grandes de resíduos, né? Sejam eles gerados, né, no ambiente urbano, através do saneamento das cidades, através da atividade industrial e agroindustrial, ou seja, nos grandes centros de atividades agropecuárias. Por exemplo, no confinamento de animais, né, para a produção de alimentos, como o confinamento de bovinos, a criação de suínos, a criação de aves de postura, de aves de corte, etc. Então, em todas essas gamas, a compostagem industrial se encaixa muito bem, não é? Essa, sim, cumpre uma função muito mais ligada ao aspecto ambiental de sustentabilidade, ou seja, de tratamento dos resíduos para redução dos seus impactos negativos quando mal gerenciado,
E agora sim, com uma grande importância econômica, a produção do fertilizante orgânico, subproduto do tratamento desses resíduos, né? Então, eu estou falando de plantas que tratam 5, 10, 15, até 20 mil toneladas mês de resíduos das mais diversas atividades antrópicas, né? Indústria, saneamento, atividade agropecuária e etc. Então, nós temos aí da questão da atividade doméstica, da compostagem doméstica, até a compostagem industrial, um crescimento de escala, sendo as duas primeiras cumprindo, evidentemente, um papel ambiental de menor impacto, porém um papel educacional de imenso impacto, educacional e de conscientização. E, por fim, a compostagem industrial, que já não tem uma atuação tão forte na questão educacional, mas é muito forte na questão da redução de impacto, da produção de fertilizante e também com um peso violento na chamada economia circular, porque a gente consegue, com a compostagem industrial, devolver quantidades significativas de nutrientes e de matéria orgânica para as áreas agricultáveis, né? Lembrando que tanto esses nutrientes como a matéria orgânica chega aos centros urbanos ou aos centros industriais ou a centros de atividade agropecuária concentrada por um processo de concentração, ou seja, a gente produz alimentos em extensas áreas agricultáveis e levamos eles para transformação e consumo em áreas infinitamente menores, que é onde estão, né, eu me refiro aí no caso às cidades, aos centros urbanos, que é onde se concentram os consumidores dos produtos, né, que contêm esses nutrientes. Doutor Fernando, aproveitando o seu know-how, né, falando de compostagem industrial, você poderia falar o processo de compostagem, todas as etapas envolvidas, desde da chegada do resíduo até a geração do adubo? Olha, o processo de compostagem, do ponto de vista técnico, ele é composto basicamente por 3 fases. Primeiro, é o que nós chamamos de fase mesofílica. É uma fase que, dependendo do blend que é feito, das características dos resíduos, etc., tem um período de duração que vai ali de 12 até 72 horas. Nessa fase, Bruno, nós temos o quê? Nós temos uma estabilização, digamos assim, das comunidades microbianas que estão contidas nos resíduos, né, naturalmente nos resíduos. Elas estão fazendo uma espécie de reconhecimento daquele ambiente, não é? E dali vão surgir determinados gêneros e espécies de micro-organismos, principalmente bactérias, que vão se adaptar melhor àquelas condições e vão começar a ter um aumento em sua densidade, né? Densidade é o termo que se usa para se quantificar a quantidade de células microbianas, não se fala em população, né? E aí nós começamos a migrar para a segunda fase, que é a chamada fase termofílica, tá? Então, na primeira fase mesofílica, a temperatura fica ali em torno de 40, um pouco menos, na temperatura de 30 graus até 45 graus. E à medida que essas comunidades microbianas vão se adaptando e tomando conta daquele ambiente, elas vão crescendo, né? Elas vão aumentando a sua densidade e a temperatura vai subindo. Nós chamamos essa fase de termofílica. Por que a temperatura sobe? Porque a compostagem é um processo aeróbio obrigatório. Então, os micro-organismos que atuam ali, na sua fase mesofílica e termofílica, eles fazem a sua atividade de biodegradação do material orgânico através de um processo de respiração. Ou seja, o que é o processo de respiração? Você tem a fonte de energia, que é o material orgânico, não é? Na presença de oxigênio, você transforma o carbono desse material orgânico
em CO2, produz água mais energia, que é uma reação exotérmica. E é essa energia que dá ali o ganho de temperatura. É um fenômeno muito parecido, para não dizer exatamente, aquele que ocorre quando você coloca um número de pessoas muito grande em um ambiente fechado. A temperatura vai subindo a partir do momento que o número de pessoas aumenta, porque nós estamos todos respirando. A respiração é um processo exotérmico, né, onde nós liberamos energia e a temperatura sobe. Por que essa fase é importante? Porque ela determina, é nessa fase, e ela determina também, as principais alterações nas características do material, do resíduo em compostagem que nós perseguimos. Primeiro delas, se você tem um aumento de temperatura, é porque você está tendo um aumento da intensidade da atividade biológica. Se você tem um aumento da intensidade biológica, da atividade biológica, você está tendo o quê? Uma aceleração ou um aumento da intensidade da biodegradação da carga orgânica dos resíduos que estão sendo tratados ali. E ao mesmo tempo que essa temperatura subiu, você está promovendo ganhos de temperatura que podem variar aí de 55 até 70 graus, não é? E com essa temperatura você consegue ter uma perda de massa muito grande através da evaporação da umidade natural dos resíduos que estão sendo tratados lá, perda de carbono através do CO2 e também uma higienização da massa, do composto final. Porque, na maioria das vezes, os resíduos que nós tratamos na compostagem, eles têm em sua composição, né, por diversas razões, inclusive, principalmente da origem do resíduo, organismos patogênicos ao homem e aos animais. E também às plantas, às vezes. E é notório que a ampla maioria desses organismos não resistem a essas temperaturas que nós classificamos aí de termofílicas, né, acima de 55 graus. Quanto tempo dura a fase termofílica? Ela também varia muito com o blend de resíduos que nós fazemos. E, por conseguinte, com as características dos resíduos que estão sendo tratados. Então, por exemplo, um lodo de tratamento de esgoto menos digerido tende a ter uma fase termofílica mais extensa do que um lodo que já sai digerido de um sistema de tratamento de efluentes ou de esgoto, tá? Por quê? Porque parte daquela energia já foi consumida lá no processo, não é mesmo? Mas, via de regra, Bruno, dá para dizer que uma fase termofílica típica dura aí de 35 a 60 dias. Em alguns casos, passa até de 90 dias, tá? E depois nós vamos para a terceira fase. Então, nós tivemos a fase mesofílica, a fase termofílica, e nós vamos para a fase de maturação do material orgânico, né? Nessa fase, o material orgânico já é algo que nós devemos chamar de matéria orgânica. Por quê? Porque, ao contrário do material orgânico, a matéria orgânica a gente já não consegue mais identificar a origem dela, principalmente no visual. Então, uma casca de laranja que entrou lá no início do processo já não é reconhecida mais como tal na fase de maturação. O que acontece na fase de maturação? Como a maior parte do material orgânico já foi respirado, já foi degradado, né? Você começa a ter materiais orgânicos mais recalcitrantes. Então, a atividade biológica das bactérias começa a cair, a temperatura começa a cair, e aí surgem os fungos e os actinomicetos, que vão fazer a biodegradação daquelas substâncias orgânicas que são mais resistentes. E aí nós chamamos essa fase de maturação. Ela demora aí, da mesma forma que eu expliquei para mesofílica e termofílica, ela demora um tempo que varia em função da origem dos resíduos e do blend que foi feito, mas, via de regra, 30 a 60 dias são suficientes para se atingir um nível de maturação bastante adequado. O que nós temos lá no final desse processo, depois dessas três fases?
nós temos aquilo que nós chamamos de composto orgânico, ou, em alguns casos, um fertilizante orgânico ou condicionador de solo, né? Que é um nome que se dá depois de registrado nas autoridades de agricultura de um determinado país ao composto orgânico que foi obtido no processo. Mas, afinal de contas, o que é o composto orgânico? O composto orgânico, então, é uma mistura de micro-organismos que atuaram no processo. Portanto, o composto orgânico é um produto vivo, né? Porque uma boa parte dos micro-organismos que atuaram no processo estão lá ativos ou inativos na forma de propágulos, certo? Com matéria orgânica bioestabilizada e, em grande proporção, umificada. O que é a matéria orgânica umificada? É a matéria orgânica no seu estágio mais avançado de biodegradação, ok? Então, nós temos ali um material que já está higienizado, que já não tem potencial de atrair vetores, portanto, não gera maus odores, e, via de regra, é rico em nutrientes de plantas, não é? Apresenta uma quantidade significativa de sítios de adsorção, né, de cargas negativas, que nas ciências agrárias nós chamamos de capacidade de troca de cátions, não é? É um material que apresenta um alto poder de reter água, ou seja, aquele efeito de esponja, né? Ele armazena água. Muitas vezes a capacidade de reter água de um composto de boa qualidade é muito mais do que a sua própria massa, pode chegar a 150%, 160%. Então, imagine você, 1 quilo de composto reter 1.600 gramas de água. Veja que o composto passa a ter, além de um poder nutritivo para as plantas, além de ter uma função biológica, porque ele é vivo, ele é rico em micro-organismos, em diversidade e também em densidade, que é a quantidade, né? Ele também passa a ter um poder de melhorar as características físicas do solo. Por quê? Ele é capaz de reter água, ele tem um poder cimentante, melhorando a agregação do solo e tudo mais. E por aí, Bruno, a questão, o assunto vai longe, né? Dá para a gente ir desmembrando bastante. Mas veja que a gente passa por essas 3 fases e obtém um composto lá no final, que ainda é um produto cuja carga orgânica inicial está bioestabilizada e é um produto vivo, cheio de boas características para ser usado na agricultura. Você deve estar me perguntando, mas e quando o resíduo que é tratado acaba originando um composto que tenha substâncias que não permitem o uso seguro na agricultura? Ainda assim, em casos como esse, a atividade biológica intensa do processo pode reduzir a periculosidade do resíduo. Por exemplo, um resíduo classe 1, que teria que ir para um aterro sanitário, cujas exigências são muito maiores do ponto de vista ambiental e, portanto, custa muito mais caro, né? Depois de um tratamento pela compostagem, ele vai ficar com a periculosidade atenuada e, eventualmente, poderia ser destinado para um aterro classe 2, né? Que já é um aterro cujos custos são menores. Então, ainda assim, a compostagem, como uma técnica de tratamento, desempenha um papel benéfico para essa grande atividade do saneamento. Além de você enviar, em casos como esse, um resíduo em menor massa e menor volume, ou seja, contribuindo para se usar da forma mais racional possível o cada vez mais valorizado espaço que você tem dentro de uma célula sanitária num aterro, né? Doutor Fernando, me surgiu aqui, diante dessa explicação, me veio à cabeça aqui. Primeiro, quando a gente pensa numa escala industrial, como que é selecionado os resíduos que vão para a compostagem? E como é monitorada a qualidade desse composto? Porque eu acredito que existam parâmetros, né, para fazer a destinação para a agricultura, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma. Bruno, a ampla maioria dos
os países do mundo desenvolvido e até mesmo os países em desenvolvimento, como o Brasil, já tem um marco regulatório relativamente maduro quanto a essas questões, tá? Aqui no Brasil, nós já temos regulamentos muito bem definidos, tanto no âmbito das agências de controle ambiental dos estados, como no nosso IBAMA, né, através do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e também no Ministério da Agricultura, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você de uma forma simplista? Que para você colocar um resíduo, né, de origem do saneamento ou de origem da indústria, da agroindústria ou da agropecuária dentro de uma planta de compostagem, já existe normatizado uma série de parâmetros, né, de critérios de controle da qualidade ambiental desse resíduo para que ele possa ser admitido numa planta de compostagem em escala industrial. Planta essa que é objeto de licença ambiental, ok? Depois que você faz o tratamento e transforma esse mix de resíduos que o órgão ambiental de cada estado, ou no caso de prefeituras, ou mesmo o órgão ambiental federal, quando o estado não está, não possui um sistema de controle interno, né? Depois que ele passa por esse processo de tratamento, né, onde ele já obedeceu o primeiro critério de seleção junto aos órgãos de controle ambiental, ele tem que atender os critérios de qualidade e segurança do Ministério da Agricultura. Tá? Via de regra, os parâmetros que controlam essa segurança, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista agrícola, são a presença e os teores de elementos químicos que nós chamamos de maneira genérica de metais pesados, né? Alguns micronutrientes de plantas, outros não, outros muito mais tóxicos, né? Como o chumbo, como o cádmio, o mercúrio e etc. Não é? E também indicadores biológicos, né? Indicadores de patogenicidade, para que você comprove que o composto, lá no final, né, está higienizado pelo processo. Então, nós temos que monitorar indicadores de coliformes fecais, de salmonelas e de ovos viáveis de eumintos. Os metais são muito mais importantes na entrada, né? Muito embora eles também são critérios de controle no produto final. O que nós temos, por exemplo, no Brasil, de diferença entre os controles de entrada, que é dado pelo órgão ambiental, e os controles de saída do produto, que é dado pelo Ministério da Agricultura? É que os controles de saídas para contaminantes são, evidentemente, muito mais exigentes, muito menos permissíveis. Então, por exemplo, para a gente colocar um resíduo dentro de uma planta de compostagem, é admitido, por exemplo, um teor de cádmio de até 39 miligramas por quilo de matéria seca. Já no produto, você não pode ter mais do que 3 miligramas de cádmio por quilo de matéria seca. Por quê? Porque o produto é enquadrado pelo Ministério de produto de uso seguro na agricultura. Uma vez submetido ao processo e atendido todos os parâmetros de controle da esfera ambiental e da esfera da agricultura, esse produto pode ser utilizado sem restrição de culturas agrícolas, se direta ou não diretamente destinada à alimentação, ou em pastagens, ou em capineiras, e etc. Então, nós temos aqui, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, da Europa, critérios já muito bem definidos. É claro, Bruno, que a ciência não para, a ciência é dinâmica e nós sempre estamos vendo surgir novos poluentes emergentes que, depois de estudados, acabam chegando como objeto de avaliação e demandando por novos critérios legais, né? E futuramente, eu creio que não vai levar muito tempo, nós vamos estar discutindo limites para microplásticos,
limites para PFAs, limites para fármacos e etc. E, mais uma vez, a compostagem tem um potencial imenso, não é, para colaborar na resolução desses problemas. Então, quando nós falamos em microplásticos, se este for um problema, né, nós já vamos ter que pensar na chamada compostagem hipertermofílica, um tipo de compostagem especial, com muito mais engenharia envolvida, né? Mas também menos presente no mundo. A gente está vendo ela ser muito praticada na Ásia, no Japão, na China, né? Que tem a capacidade de tratar, né? De provocar aí uma espécie de degradação térmica e também parcialmente biológica de partículas de nanoplástico, né? Nós temos uma discussão acalorada nos Estados Unidos, principalmente, sobre as substâncias PFAs, né, os perfluoroalquilbenzenos, se não me falha a memória, que são as chamadas substâncias para sempre, né? E temos os fármacos também presente em diversos resíduos, tanto agropecuários como resíduos de tratamento de esgotos sanitários, de efluentes industriais e etc., que já tem uma gama imensa de artigos científicos publicados no mundo, mostrando a eficiência, ainda que relativa, mas extremamente positiva da compostagem na biodegradação e na quebra dessas moléculas, né? Um destaque para os chamados genes da resistência, né? Que são genes que são mutados eventualmente no ambiente, dado ao residual de antibiótico nesses materiais, né? Quando esses materiais orgânicos residuais são submetidos à compostagem, já existe uma gama de trabalhos bastante extensa, trabalhos científicos publicados em revistas com nível de avaliação muito alto, mostrando o potencial, a capacidade de um processo de compostagem eliminar esses genes que são esses chamados genes da resistência, aí no caso dos antibióticos. Enfim, aí a conversa, de novo, ela vai derivar para um campo muito extenso e que boa parte ainda permanece objeto de estudo. Doutor Fernando, mas pensando na forma prática, uma empresa em escala industrial, quando ela olha para o resíduo a ser compostado, o que ela precisa verificar nesse resíduo, né? Como é a escolha desse resíduo? O que é assim? Você falou de forma bem conceitual, né? Mas a gente tem que pensar de forma de viabilidade econômica para essa empresa. Então, pensando na viabilidade econômica, como que é selecionado os resíduos que vai para dentro de uma usina de compostagem industrial? Bom, vamos lá. Veja, o critério mais assertivo para você avaliar o potencial de aproveitamento de um resíduo é o processo gerador, né, e a origem. Então, veja, um lodo gerado num tratamento físico-químico de uma indústria metal-mecânica dificilmente vai ter potencial de ser reaproveitado num processo desse, né? Já um lodo gerado numa indústria de alimento, por exemplo, esse sim já tem uma chance imensa de ser destinado para tratamento em compostagem. Normalmente, Bruno, o que eu vejo acontecer aqui no Brasil é que você tem decisões tomadas por uma quantidade muito grande de geradores de resíduos, pautadas por programas internos de compliance, digamos assim, de sustentabilidade ambiental, tá? Porque em vários lugares do país, destinar para um aterro sanitário, quando possível, por vezes ainda custa mais barato do que enviar para uma planta de tratamento de compostagem. Agora, quando você vai para as regiões mais conurbadas do país, onde você tem uma densidade populacional maior, os aterros já não estão tão disponíveis como no passado. Então,
as alternativas para tratamento e destinação de resíduos, entre elas a compostagem, começa a ganhar um terreno muito grande. É o típico exemplo da região onde eu moro, onde eu vivo, onde eu trabalho, que é no estado de São Paulo, entre as regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas, de Piracicaba, no interior e etc. Né? Nós temos aterros sanitários de alto padrão aqui, de alto nível de engenharia, porém, eles têm uma demanda imensa. Então, todos os resíduos que podem ser reaproveitados num sistema como esse, os geradores têm preferido, entendeu? Então, voltando mais ao cerne da sua questão, mesmo quando você avalia esse resíduo de forma preliminar, com base na origem dele, né, não só no sistema em que ele foi tratado ou pré-tratado e transformado no resíduo, mas como ele se originou, em que atividade que ele se originou, né? Você ainda vai submetê-lo a uma série de análises físico-químicas que vão permitir a uma empresa de compostagem avaliar a presença de contaminantes que venham alimentar o tratamento e o reaproveitamento dele para a produção do fertilizante. Tá? Então, uma vez aprovado, né, por esses critérios que já estão estabelecidos pelo marco regulatório, essa empresa vai dar uma carta de anuência que vai possibilitar que esse gerador recorra ao órgão ambiental para pedir autorização para enviar esse resíduo para essa compostagem, né? E dentro dessa decisão, o gerador vai levar em conta, obviamente, as alternativas legais que ele tem, né? Avaliar a questão do custo e, por vezes, a compostagem, mesmo custando um pouco mais caro, ainda é preferida, né, por esses geradores, por uma questão de selo verde, de atestar que os seus resíduos estão sendo reaproveitados dentro de um processo de economia circular e até mesmo, né, mais recentemente, já se avalia aí o potencial de geração de créditos de carbono através do tratamento dos resíduos na compostagem e, principalmente, no uso do composto orgânico na agricultura, no sentido de tornar mais eficiente o uso dos fertilizantes minerais convencionais e poder economizar no uso desses fertilizantes, que, evidentemente, em processos industriais, já dentro de uma economia linear, emitem bastante carbono para a atmosfera. Eu quero estar certo de que respondi a sua questão, senão você, por favor, pode repeti-la, tá bom? Doutor Fernando, respondeu sim. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que agora é um pouco mais para descomprimir, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai passar pela cabeça do pessoal, né? Quem nunca ouviu falar de compostagem industrial, geralmente vê aquelas montanhas de composto, de resíduos que chamam leiras, né? E passa um equipamento fazendo, movimentando essa terra. Para que serve isso? Essa pergunta é um pouquinho só para descomprimir, depois a gente volta em temas mais técnicos. Ok, respondendo diretamente. A compostagem, como eu disse, é um processo biológico aeróbio obrigatório, ou seja, para que ela ocorra, é necessário que a massa em compostagem seja oxigenada. Essas máquinas de revolvimento, elas atuam dentro de uma das modalidades de compostagem, que nós chamamos de compostagem em leiras revolvidas, ou melhor, desculpe, compostagem com aeração por leiras revolvidas. Portanto, a função dessas máquinas de revolvimento é aumentar o contato da massa com o ar para que aumente a disponibilidade de oxigênio para os micro-organismos que estão trabalhando ali. Doutor Fernando, perfeito, muito obrigado por essa explicação. Eu tenho certeza que muita gente está pensando assim, agora entendi por que serve, por que está fazendo mexendo naquela composto, né, naquela montanha que está. Agora a gente já sabe que está revolvendo aquele composto. Bom,
Atualmente, a gente ouve falar muito em segurança alimentar, né? Em agricultura familiar. Como que a gente pode integrar esses dois conceitos com o conceito, né, de fabricação de composto através da compostagem? Ok. Olha, são vários os aspectos que podem ser ligados a essa questão, tá? Então, voltando, aquelas modalidade intermediária de compostagem, que é a compostagem em menor escala, mas que atende populações urbanas, né, com o recolhimento e o tratamento de resíduos urbanos, ela está muito próxima de regiões, né, geralmente os cinturões verdes das grandes cidades, e, portanto, ela está muito próximo da chamada agricultura familiar, que pode adquirir esses compostos que têm um nível de segurança bastante elevado. Por quê? Porque os resíduos tratados basicamente são de alimentos e são frutos de segregação na fonte, correto? E então é uma ligação direta. Um outro aspecto é que também, aí já é uma questão de cunho agronômico, Bruno, é o fato de que você usar um material orgânico, um composto orgânico, um fertilizante ou condicionador de solo na atividade agrícola, você concorre fortemente para as melhorias nas características físicas, químicas e biológicas do solo. E isso traz para a agricultura a possibilidade, né, real e comum de acontecer, de aumento na eficiência do aproveitamento dos fertilizantes minerais convencionais pelas plantas. Por quê? Porque um solo bem manejado do ponto de vista da matéria orgânica, ele é um solo que tem uma quantidade de perdas de nutrientes muito menor. Além dele ser um solo tamponado, que retém mais água, que tem uma atividade biológica muito maior. Então, tudo isso conspira para ganhos de produtividade e economia de recursos, ou traduzindo, redução de custos, ok? E para a agricultura familiar, isso evidentemente tem um peso muito maior do que para o agronegócio, né? Agora, o composto da compostagem industrial atende plenamente esses requisitos e pode atender a agricultura familiar, porque muitas vezes ela também está próxima dos grandes centros geradores de resíduos, portanto, aonde surgem as maiores plantas de tratamento, as maiores plantas de escala industrial, né? Mas a compostagem industrial também vai nas atividades agrícolas de maior escala, né? Então, nos dois casos, você tem aí ganhos de produtividade, concorrendo também para a economia de recursos do ponto de vista agrícola, ok? Então, Bruno, também pode estar associado, em muitos casos, assim, por exemplo, cooperativas, associação de moradores, associação comunitárias e etc., né? Podem estar engajadas de tal forma que tratamentos de resíduos gerados na atividade agrícola familiar sejam somados aos resíduos de alimento dos habitantes de um centro urbano, gerando um fertilizante que pode reverter em valor para essa agricultura familiar. Então, a compostagem, enquanto técnica de tratamento de resíduo, enquanto técnica para a produção de fertilizante na mesma linha de raciocínio, ela também pode estar engajada com uma atividade agrícola, familiar, de pequena escala e etc., para que se promova lá no final a economia circular, a devolução por campo daqueles nutrientes que se concentraram em resíduos que foram gerados tanto na atividade industrial como no consumo dos alimentos que ocorrem nos centros urbanos, onde as pessoas se concentram. Então, essas atividades, elas se confundem. O beneficiamento da agricultura familiar é direto.
é uma questão de engajamento. Doutor Fernando, eu escutei a palavra prefeitura, né? Eu sou de uma região de Araras, muito próximo a Piracicaba, né? Onde tem aterros, tem engenharia. Eu gostaria de saber o porquê que as prefeituras não tornam um procedimento padrão a produção de composto através da compostagem, né? Do composto orgânico através da compostagem. Qual que é o desafio na implementação desse procedimento? Bruno, essa questão ela é flagrante e ela é complexa, mas eu vou respondê-la. Na verdade, você tem um conjunto de fatores. O primeiro deles e o mais básico é o fator educacional, cultural, que o nosso cidadão ainda precisa ser conscientizado para cobrar as melhores alternativas, ok? Se as prefeituras, por um lado, têm a dificuldade de coletar resíduos orgânicos de forma segregada na fonte e que essa coleta seja diferenciada, por outro lado, o nosso cidadão não está conscientizado e nem sensibilizado o suficiente para fazer essa etapa necessária da segregação dentro de sua própria casa, né? Então, não custa dizer aqui que dentro desse raciocínio é natural a gente dizer, a gente afirmar que a compostagem começa na cozinha de cada cidadão, ok? Então, o que eu já vi acontecer de amplos programas educacionais serem feitos para que isso aconteça, muitos fracassaram porque a coleta não aconteceu de forma adequada e o cidadão se sentiu desestimulado a continuar separando. Em outros casos, foi um mix de provavelmente não ter tido, digamos, a aderência da população à ideia. Bom, feito essa consideração, nós temos um fator também da ausência de políticas de Estado, certo? Que priorize essas questões de circularidade, questões ambientais, etc. Quer dizer, enviar para o aterro sanitário ainda segue sendo uma alternativa possível no Brasil e de custo atraente e extremamente cômoda, tá? E tem mais um fator, Bruno, que é o seguinte: nós temos no Brasil ainda um certo ranço de órgãos ambientais, principalmente, no sentido de temor de se licenciar grandes plantas de compostagem para tratamento desses resíduos. Então, aí, de novo, a questão de políticas de Estado acaba afetando. Por quê? Porque hoje, né, nós estamos em 2026, compostar resíduos orgânicos não é mais um problema técnico, de falta de tecnologia, né? Nós temos, eventualmente, para as boas tecnologias de controle de odor, de boa convivência com vizinhança, etc., nós temos tecnologia disponível no mundo. O que nós não temos aqui no Brasil ainda é condições econômicas de fazer a atividade parar em pé, né, do ponto de vista operacional e econômico, com o tamanho investimento que é exigido. Então, nesse inteirinho, o Estado poderia participar mais, né? No sentido de trazer um incentivo ou uma redução de carga tributária para a importação de tecnologias estanques, né, de compostagem, que a gente tem na Europa, por exemplo, para operacionalizar esses casos aqui em São Paulo. Nós temos na Europa sistemas maravilhosos, até mesmo de separação de frações do lixo para depois compostar a fração orgânica e aproveitar tudo aquilo que é reciclável na chamada fração seca, na fração inorgânica, entendeu? Mas aqui para o Brasil ainda nós estamos em processo de, digamos, de desenvolvimento, de evolução para chegar até aí. O que nós já estamos fazendo aqui em larga escala nessa área de compostagem? Nós já temos aí bons exemplos de compostagem de resíduos urbanos do saneamento, principalmente os lodos de tratamento de esgoto sanitário e os lodos de tratamentos de efluentes industriais. Nós temos plantas muito bem instaladas no Brasil
tratando resíduos da atividade agropecuária próxima a grandes centros agroindustriais e também de criação de animais, de aves, de suínos, de bovinos e etc. Né? E temos também, já largando na frente em termos de tecnologia, as grandes agroindústrias. Então, aqui eu destaco a agroindústria do setor sucroalcooleiro e, principalmente, a agroindústria do setor de papel e celulose, que tem instalado plantas de compostagem e de aproveitamento dos seus resíduos inorgânicos alcalinos também, com estrutura muito bem montada, com a obtenção de produtos, né, do tratamento desses resíduos de altíssima qualidade e com significativo aproveitamento na própria área de produção florestal, com o excedente comercializado com o mercado agrícola regional. Então, resumindo, eu dividiria essa sua resposta em 3 categorias, então, né? A questão de conscientização / sensibilização do cidadão, a questão da atenção do Estado voltada a isso, porque tratar resíduos, ao meu ver, é uma atitude de interesse socioambiental, não só ambiental, mas social também. Portanto, tem que ter uma tratativa diferenciada quando comparado com uma atividade industrial de bens de consumo, tá? E, por fim, não menos importante, a questão da conscientização também dos nossos produtores sobre a importância dos fertilizantes orgânicos na atividade agrícola, né, para que esse mercado fique ainda mais próspero do ponto de vista econômico e sirva como uma alavanca, né, para a atividade do tratamento dos resíduos. Doutor Fernando, eu queria aproveitar todo o seu conhecimento, seus anos de experiência, e perguntar se você poderia compartilhar com a gente um caso de sucesso. Não é preciso citar nome da empresa, mas citar qual é a compostagem que é feita, né? Qual é o tipo de resíduo utilizado, né? Nesse caso de sucesso, explicar a etapa muito rapidamente, só para compartilhar um caso que seja interessante aqui para o pessoal. Olha, eu vou citar 2 casos. O primeiro deles é o caso da Terra Agroambiental no município de Jundiaí. O município de Jundiaí está encravado entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Existem aterros nessas regiões? Existem, mas eles estão ali já com mais da metade da sua vida útil, tá? E com o crescimento das iniciativas para saneamento em nossas cidades aqui no Brasil, a quantidade de lodo de tratamento de esgoto sanitário está crescendo bastante, não é? E o lodo não é um resíduo, digamos, muito interessante para os aterros, quando você tem lixo urbano suficiente para aterrar. É o caso aqui nessa região. Então, nós temos essa planta que trata hoje em torno de 7.000 toneladas de resíduos, não só no município de Jundiaí, mas também em municípios circunvizinhos. Resíduos esses, basicamente, lodos do tratamento de esgoto sanitário e lodos de atividades agroindustriais, além de cinzas da queima de biomassa em caldeira, resíduos da agroindústria alimentícia, como resíduo de café, resíduos de restos de comidas, de alimentos que são segregados na fonte, por exemplo, alimentos inservíveis de grandes redes de supermercado e etc. Essa planta, Bruno, ela funciona num sistema de leiras, né, que são revolvidas, que são aeradas por revolvimento mecânico, não é? É um processo onde os resíduos orgânicos a serem tratados são misturados com os fragmentos vegetais das podas urbanas, né, que são trituradas, e também com cavacos de madeira bruta, né, como fonte de carbono para o processo.
A aeração é feita por grandes máquinas que revolvem essas leiras, que foi, né, o exemplo que foi o esclarecimento que eu te dei anteriormente, né? Para poder aerar. Depois de 60 dias, onde essa mistura já ficou exposta aí a temperaturas médias na faixa de 60 graus, esse composto orgânico já com 45% de umidade é peneirado. Todo o rejeito da peneira, que nada mais é do que o fragmento de resíduos celulósicos, as podas e os cavacos, voltam para o processo, e o produto que passa pela malha das peneiras vai para maturação, onde ele fica de 15 a 30 dias. E daí para frente, ele passa a ser denominado como um fertilizante orgânico composto. Um outro exemplo que eu gostaria de citar é de uma grande empresa de celulose solúvel que nós temos no Brasil, lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Indianópolis. É a LD Celulose. Tá? A LD Celulose, ela trata 100% dos seus resíduos da classe 2, não é? Num chamado CTR, Centro de Tratamento de Resíduos. E lá ela tem uma parte de compostagem destinado a tratar o lodo do tratamento dos efluentes industriais, mais alguns resíduos do processo de depuração de madeira, por exemplo, os que nós chamamos de nós e palitos, né? Ela tem uma outra parte da planta dedicada a tratar por compostagem restos de cascas de árvores que são triturados, né? E também dá origem a um outro tipo de composto que nós chamamos de condicionador de solo. E tem o tratamento através de blendagem e carbonatação dos chamados resíduos alcalinos que são gerados nessa atividade industrial da produção de celulose solúvel. São muito conhecidos no mundo inteiro como grits, drags, lama de cal, e também, tanto na parte de tratamento de resíduos orgânicos como de alcalinos, uma grande quantidade de cinzas da queima exclusiva de biomassa em caldeira, que é feito na indústria, para a geração de energia térmica. Esse aproveitamento é pleno. Todos os resíduos alcalinos são registrados no Ministério da Agricultura, quer dizer, desculpe, o blend dos resíduos alcalinos, depois de carbonatado, através de estocagem e contato com o ar, ele é comercializado como corretivo de acidez de solo, ele é fonte de cálcio, né? Também de potássio, porque tem cinzas de queima de biomassa na sua formulação, e os resíduos orgânicos são utilizados na região onde essa empresa atua, para lavouras de café e também para a área de produção de olerícolas, como cenoura, cebola, alho e etc. Quer dizer, 100% dos resíduos classe 2 gerados por essa indústria são reaproveitados na atividade silvicultural, né, florestal ou agrícola, né, seja da própria indústria, no caso da atividade de produção florestal, a produção da própria madeira, que é a matéria-prima, ou nas áreas agrícolas que tem ali num raio de 100, 120 quilômetros, onde está instalada essa indústria. Então, eu considero esses grandes exemplos, além de grandes exemplos que nós temos nas indústrias do setor sucro-alcooleiro, esparramados pelo Brasil inteiro. Doutor Fernando, a gente está chegando ao final, mas eu queria aproveitar aqui para pedir ao doutor, né, falar um pouco sobre a Biosolo e a Terra Agroambiental. Ok, a Biosolo é uma empresa de consultoria, né, em ambiente e agricultura. A nossa atuação principal, nós somos um grupo de engenheiros agrônomos, cuja atuação principal é na elaboração de projetos de compostagem e também no desenvolvimento de outras técnicas de tratamento de resíduos, com a finalidade de transformá-los em produtos de uso seguro na agricultura, seja como fertilizante, como corretivo de acidez e como condicionador de solo. Lá na Terra Ambiental, é um projeto que eu comecei com os empresários há 25 anos,
e é uma grande satisfação eu poder atuar profissionalmente lá até hoje, não é? Onde nós começamos numa época com o desafio de tratar lodo de esgoto, pois os aterros da região já tinham sérias limitações para o recebimento desse resíduo, não é? E nós não tínhamos um marco regulatório no Brasil tão bem desenvolvido quanto hoje. Então, nós crescemos nessa atividade lá na Terra Agroambiental de forma paralela e de mãos dadas com o desenvolvimento de todo o marco regulatório que nós temos hoje e que foi desenvolvido nesses últimos 25 anos. Lá eu sou o responsável técnico, né? Tanto atuo ali na questão de controle da entrada de resíduos, na seleção, na anuência ou não para recebimento de determinados resíduos, como também na qualidade de processo, na qualidade de fertilizante e também auxilio a equipe comercial da empresa, né, junto ao esclarecimento, ao desenvolvimento do produto junto aos nossos agricultores clientes que compram esses resíduos, né? Então, para você ter uma ideia, só no ano de 2025, nós colocamos no mercado agrícola aqui do estado de São Paulo mais de 40 mil toneladas de fertilizante orgânico, todos eles obtido através dos resíduos de tratamento, através do tratamento de resíduos gerados em ambientes urbanos e industriais. E a Terra Agroambiental hoje, Bruno, ela atua também em sociedade com um grande aterro aqui do estado de São Paulo, do Grupo Horizon, onde uma parte significativa de lodos que se enquadram para serem aproveitados em compostagem, que são destinados para o aterro, são desviados para uma outra planta de compostagem e transformados em fertilizante. Fazendo com isso, com que haja aí um melhor reaproveitamento, né, dos espaços dos aterros para serem ocupados com resíduos que não permitem nenhum tipo de reaproveitamento, precisam ser aterrados mesmo, entendeu? Mas outros resíduos, lodos biológicos principalmente, que antes eram aterrados, hoje essa empresa desvia para uma planta de compostagem que funciona dentro do parque onde está o aterro, né? Então, é um trabalho muito interessante, que eu acho que tem, assim, um viés de crescimento muito grande aqui no Brasil. Lembrando que as áreas onde os aterros estão instalados são áreas que já têm ali um certo impacto ambiental que já está, digamos, absorvido, né? Então, essa planta de compostagem, ela não traz nenhum tipo de aumento desse impacto, muito pelo contrário. Ela atua no sentido de aumentar a longevidade dos aterros, uma vez que a gente está retirando e tornando seguro, através da compostagem, resíduos que antes iam para o aterramento. Doutor Fernando, a gente chegou ao final. Quero dizer que foi muito especial esse episódio. Assim, trouxe um conhecimento muito profundo sobre compostagem. Então, quero agradecer demais a sua participação aqui e desejo poder contar com você para próximos episódios. Muito obrigado e até mais. Ok, Bruno, muito obrigado. Foi um prazer também para mim poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e dizer as próximas oportunidades, com vontade de contribuir ao máximo aí com o seu trabalho, tá bom? Até mais. Até mais.